De volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 7 de setembro do ano 2020. Olha, o pesquisador Vicente Oliveira tornou-se a primeira pessoa com deficiência visual a defender uma tese no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. O trabalho é voltado para a inclusão social das pessoas com deficiência por intermédio da efetivação dos seus direitos no contexto nacional. A tese, intitulada Deficiência, Direito das Pessoas com Deficiência e Tópica Jurídica, o convívio antinômico entre os pontos de vista biomédico e biopsicossocial no direito brasileiro, orientada pelo professor Enoque Sobreira, foi defendida e aprovada em 21 de agosto por meio de banca virtual. Antes de garantir o título de doutor, Vicente Oliveira atuou como professor da Rede Municipal de Ensino, cursou a graduação em Direito, concluiu o mestrado, foi servidor da Justiça Federal e passou em concurso para promotor de justiça, cargo que ocupa atualmente. Na seleção para doutorado, passou em primeiro lugar na linha de pesquisa para o qual concorreu. A gente faz esse currículo aqui só para oficializar a apresentação, mas doutor Vicente Alísio, pessoa muito querida, promotor de justiça, toda Caicó e todo o Seridó conhece. Doutor Vicente, parabéns, antes de tudo, pela perseverança, pelo exemplo de luta, né? E seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes desse prestigiado programa, Panorama 95, e dizer que estamos muito satisfeitos em novamente aqui retornar para tratar de uma questão que muito interessa e tem a ver com a minha vida, que é exatamente a inclusão das pessoas com deficiência, tendo em vista que eu, Marcos Dantas, sou uma pessoa que nasci com impedimento de natureza sensorial, impedimento visual, um problema na visão. Atuo como promotor de justiça. Dentre as minhas atribuições, tenho a responsabilidade de defender os direitos das pessoas com deficiência e agora, depois de 6 anos de estudos de pós-graduação, entre mestrado na UFRN e doutorado agora na Universidade Federal da Paraíba, me dedico como pesquisador científico a estudar as temáticas da deficiência e dos direitos das pessoas com deficiência. Como é que o senhor se sente em ser o mais novo doutor em Direito da Universidade Federal da Paraíba? Eu até fiz esse registro, eu fico muito feliz em ser o pioneiro, né? Ser o primeiro na história do programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, ser o primeiro estudante com deficiência a concluir o doutorado, que é realmente o título mais elevado da academia brasileira. Mas também fico ainda mais feliz em considerar que outros virão, certo? Com certeza, nesse processo de inclusão social das pessoas com deficiência, mas particularmente inclusão na área da educação, a luta pelo acesso dos alunos com deficiência às instituições públicas e privadas de ensino, é um processo que vem se desenrolando no Brasil, aí, no mundo, há um certo tempo, particularmente desde 1990, em todo o mundo, e que, com certeza, outros chegarão lá, e também por demonstrar que é possível, sim, apesar de se ter um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, como é o meu caso, meu problema é na visão, que com oportunidades nós, pessoas com deficiência, podemos sim concluir nossos estudos. Agora, o que é que retratou a sua tese, a sua pesquisa? Quais as respostas que você encontrou com ela? Muito bom, Marcos. E assim, traduzindo esse título que é bem complicado, extenso, né? Inclusive na publicação do livro, que vai ser muito em breve, creio que no começo do próximo ano, aí vai ser publicado. Esse título é o título que se emprega na academia, né? É a definição do ponto de vista científico, mas obviamente que o texto já não é um texto de difícil acesso, e menos ainda na versão para publicação, para o conhecimento
da população em geral, né, dos interessados da área jurídica e de qualquer outra área e das pessoas em geral, o que se discute nesta tese, se discutiu e nesta tese qual foi o resultado. Todos nós sabemos, Marcos, que quando se fala em deficiência, imagina-se logo, fulano é pessoa com deficiência. Então já se imagina uma pessoa, fulano é doente de alguma coisa. Vê-se logo a ideia do cadeirante, né, daquele símbolo lá das pessoas com deficiência, alguém numa cadeira de rodas, alguém com a bengala, algo assim. Ou as pessoas com autismo, né? E aí, não, então, pessoa com deficiência na cabeça de muita gente, e isso uma coisa muito influente, muito forte, na cabeça de muita gente, pessoa deficiente é pessoa doente. Pessoa com deficiência é a pessoa que tem um problema, um defeito, é uma pessoa inválida e por aí vai, né? É excepcional, né? Esses termos que sempre se empregou. Mas o que precisamos todos saber, e não só na área do direito, mas no meio social em geral, é que isso mudou. Os estudos nessa área, eles evoluíram. Essa ideia de pessoa com deficiência ser uma pessoa com alguma doença, ela representa um pensamento, uma ideia, a concepção biomédica que faz essa relação deficiência-doença. Mas não existe só esta forma de entender. Há também outras. Há uma explicação da deficiência como um problema social. O problema não estaria na pessoa, estaria na sociedade. E a gente chama de explicação social da deficiência. É aquela história da barreira, né, das dificuldades, dos preconceitos. Mas há uma outra, e essa sim é a mais importante para nós. Por quê? Porque é a que atualmente está colocada na Constituição brasileira, que diz o seguinte: a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento, de fato tem como se costuma dizer, né, uma doença, um estado patológico, mas que, além disso, a pessoa só é com deficiência se essa situação, essa dificuldade do ponto de vista de saúde, em razão dela, você encontra no meio social obstáculos à participação, à sua inclusão. Ou seja, exatamente no meio social existem barreiras arquitetônicas, físicas, materiais que impedem essas pessoas de transitarem e de participarem como todas as outras pessoas, ou ao que nós chamamos de barreiras atitudinais, que são o quê? São aqueles preconceitos, aquela ideia, ele é cego, ele não vai conseguir estudar, ele tem uma dificuldade de locomoção muito grande, ele é tetraplégico, e por aí vai, e aí então ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai produzir, ele vai ser incapaz, ele vai ser improdutivo. Isso é o que nós chamamos de barreiras atitudinais. Então, essa explicação que está hoje, esse modo de compreender que está hoje no direito brasileiro, ele coloca o seguinte: você pode ter uma doença e não ser pessoa com deficiência. Mas, então, não é só você ter a doença, é que a sua dificuldade biológica, ela seja ou em razão de preconceito social na sociedade, ou porque, de fato, o meio social foi organizado, né, os espaços sociais foram organizados de modo a só incluir aqueles que atendem a um determinado padrão, as pessoas que são normais, entre aspas. Então, esse é o debate. Só adiantando para fechar a explicação. Qual é o problema? É que nós temos na legislação brasileira essa nova compreensão, que é a compreensão biopsicossocial, mas também nós temos ainda algumas leis antigas que continuam sendo aplicadas, e aí não, a deficiência é auditiva, e aí faz um cálculo lá para saber se o cara é ou não pessoa com deficiência, não um exame. Se a pessoa é deficiente físico,
se ele tem esta, falta um pedaço nele, se tem uma sequela, sofreu um acidente, algo assim, e desconsidera as condições do ambiente daquela pessoa. Então, esse é o grande debate. E isso repercute diariamente nas questões do direito, que vão para o judiciário, e repercute também na escola, no trabalho, em qualquer outro ambiente e espaço de convivência social. Doutor Vicente, uma pesquisa divulgada em 2017 apontava que apenas 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho. E a gente sabe que foi preciso a criação, por exemplo, de cotas para que esse mercado absorvesse realmente a pessoa com deficiência. Exato. As nossas leis não deveriam ser mais, digamos assim, atuantes nesse quesito? Marcos, nós estamos vivendo, não só no Brasil, como no mundo, uma série de mudanças significativas em todas as áreas. Na área do trabalho, é hoje uma constatação, não só no Brasil, mas a nível internacional em geral, no grande número, na grande maioria dos países, o incremento do desemprego. Chama-se até, na Europa, de desemprego estrutural, ou seja, não é você estar desempregado, não é acidentalmente. Você, uma boa parte, jamais será incorporada ao mercado de trabalho. Então, qual é a situação que estamos vivendo hoje? Durante muito tempo, havia uma compreensão em todos os países que se devia buscar o pleno emprego, ou seja, empregar todas as pessoas que estivessem naquela faixa etária, né, de capacidade produtiva. E aí, várias leis em todo o mundo foram elaboradas nesse sentido de que as pessoas com deficiência elas deveriam ser incluídas. Como elas são discriminadas, existe muito preconceito negativo, começou-se a adotar medidas positivas na legislação. Pronto, já se sabe que a pessoa com deficiência tem mais dificuldade de ocupar um posto de trabalho. E aí foram criadas leis para incentivar, para estimular, promover a inclusão no serviço público e nas empresas privadas. Neste momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, está ocorrendo um movimento no sentido contrário. Então, assim, nós nunca conseguimos evoluir muito, avançar muito nessa área de empregar o maior número possível de pessoas com deficiência. E hoje, por exemplo, nós temos uma lei já da década de 90, que estabelecia cotas. A empresa que tivesse até 100 funcionários tinha que ter um percentual, e isso ia subindo um percentual de pessoas com deficiência que deveriam ser contratadas. E há um grande debate, os empresários, parte do empresariado diz que o problema é que as pessoas com deficiência não estão preparadas. E as pessoas, o movimento das pessoas com deficiência diz que não, é o preconceito que não se permite que essas pessoas trabalhem. Mas essa legislação está mudando para, ao invés da empresa contratar uma pessoa com deficiência, ela pode pagar uma multazinha, ela pode achar outra solução e não contratar a pessoa com deficiência. Então, o que eu quero deixar muito claro, nós estamos vivendo um problema de desemprego no mundo e, aí nesse contexto de desemprego, de aumento do desemprego, o preconceito com as pessoas com deficiência termina influenciando ainda mais. Esse é o grande problema. Então, o maior desafio é deixarmos de enxergar a pessoa com deficiência como alguém doente ou limitado. Incapaz, né? E entender que o deficiente pode sim conquistar qualquer espaço. Com certeza, né? E aí o que a gente tenta dar, demonstrar, até com o exemplo pessoal, é de que, de fato, dadas as oportunidades, veja bem, eu não disputei vaga reservada para ingressar no doutorado, né? Não existia no programa essa reserva de vaga para aluno com deficiência no doutorado em ciências jurídicas da UFPB. Mas veja só, eu precisava, de todo modo, eu precisei de quê? De alguém para escrever para mim, né? E de ler, né? Alguém que fizesse a leitura das questões e escrevesse. Então eu tive esse auxílio extra que os outros não tiveram. Mas eu não tive não guardo uma vaga que aquele aluno, aquele candidato é com deficiência. Mas veja só, eu passei em primeiro lugar. Agora, interessante, você passou em primeiro lugar e o seu exemplo
ele poderia ser usado como um exemplo de superação. Só que eu lendo uma entrevista sua, o senhor deixou bem claro o seguinte, se eu estiver equivocado, me corrija, que o senhor não quer ser, por exemplo, apresentado como exemplo de superação, porém, alguém que teve oportunidade. Por que isso? Exatamente. Veja só, Marcos, desde que eu nasci com um problema na visão. Mas nasci numa cidade pequena, na cidade de Nísio Floresta, né? Hoje até razoavelmente grande, né? Da região metropolitana de Natal. E veja só, assim que eu nasci, logo no início, os familiares foram percebendo que eu tinha um problema de visão. Só que como minha mãe tinha um problema que todo mundo, né, muita gente tem de visão, que é miopia, não, ele daqui uns dias vai, bota os óculos e vai ficar tudo bem, né? Quando chegou aos 3 anos de idade, já se viu que não era assim. Não, o negócio dele, o caso dele é outro. E aí, em Natal e depois em Pernambuco, foi realmente que veio o diagnóstico que eu não tinha um problema de visão comum. O meu era diferente. Era uma espécie de doença, né? Que, com o passar do tempo, me levaria totalmente à cegueira total, né? E que eu já era uma pessoa com baixa visão, totalmente, assim, severamente em um olho e moderadamente em outro. Mas veja só, aí lentes especiais, cuidados e tal, remédio a vida toda, não para curar, mas para retardar a progressão da doença. E o que aconteceu? Ainda assim, meu pai e minha mãe colocaram, não, você cuide de estudar, vamos ajudar, vamos aqui, né, estimular. Meu pai dizia, você tem que ser funcionário público para trabalhar numa sala fechada, com ar-condicionado, com luz elétrica, né? Porque o meu problema sempre foi a questão do sol, né? Muito grave o sol para mim. E aí, veja só, eu não fui tratado, ele não vai dar certo. Meu pai dizia, você tem que dar certo, né? Minha mãe sempre me estimulou do mesmo jeito. Perdi meu pai muito novo, mas eu quero dizer, na família, o tratamento que eu tive foi de estímulo, né? O que não acontece com muita gente. Ou seja, eu tive a oportunidade da família. Por onde eu passei, onde eu trabalhei, eu tive chefes, né, superiores que me estimularam, que me deram força, né? E, ele não vai dar certo. Não, todo mundo organizou para que desse certo. Tanto isso foi no município, lá de Natal, como professor, na Justiça Federal e no Ministério Público. Então, veja só, se eu não tivesse tido oportunidade, se as pessoas dissessem, a priori, antes de acontecer qualquer coisa, não, ele é incapaz, ele é inválido. Olha, com 23 anos de idade, Marcos Dantas, um médico disse, você já pode se aposentar. Se quiser, eu dou o laudo. Eu estou com 52. Eu estou com 52 anos, né? Então, veja só, podia estar aposentado. Não era esse o meu projeto de vida, né? Graças a Deus. Então, assim, o ambiente familiar que você teve favoreceu bastante. Profissional, isso. Na escola, em todos os ambientes, eu tive a oportunidade. É isso que eu deixo muito claro. Se as pessoas deixem de ir, porque fulano nasceu, não tem um braço, faltou uma perna, aconteceu não sei o quê, tem algum problema intelectual ou mental, vai dar tudo errado. Se você começar em casa, sendo tratado assim, tem tudo para dar errado. Então o deficiente não precisa do sentimento de pena. De modo algum, ele precisa de incentivo, ele precisa de apoio. E, Marcos, eu quero sempre chamar a atenção para isso. Você, que eu saiba, não tem nenhum impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Mas você acha que você sozinho no mundo, sem sua mãe, seu pai, sua família, hoje, sua própria família constituída, sem os seus colegas de trabalho, sem os espaços que você teve, as oportunidades que você teve, mesmo você sem deficiência, você tinha chegado em algum lugar? Com certeza não. Então é isso. Existe o nome disso, é interdependência. Todos nós, independente de ter deficiência, ter qualquer um problema, nós precisamos uns dos outros. Lógico, se nós somos escanteados, nós estaremos de fora, estaremos excluídos e não iremos muito adiante. A sua deficiência visual foi empecilho para você conquistar alguma coisa na sua vida? Olha, assim, eu vou dizer até algumas coisas que a gente sente falta. Por exemplo, dirigir, né? Veículo, né? Infelizmente, não posso, né? Mas eu não deixei de viajar. Eu jovem, fiz várias viagens e minha mãe, com pessoas conhecidas, e minha mãe dizia, não, vai dar tudo certo. Quantas mães prendem, não, esse menino tem um problema, se eu não tiver com ele, ele não vai, ele só anda comigo. Eu tive essa liberdade, eu tive esse estímulo da família. Então é isso que...
Mas com relação, por exemplo, a essa questão do seu estudo, você se formou, você hoje é doutor em Direito, né? A deficiência, ela prejudicou em algum momento? Você pensou em desistir, por exemplo? Pensar em desistir, não, porque eu vou até lhe dizer o contrário. O que é que eu precisei para estudar? Primeiro, do incentivo e da disciplina da minha mãe, né? Disciplina bem clara, né? Aquela mesmo de puxar na orelha, né? Vai estudar. E eu tinha algumas dificuldades, mas graças a Deus, em termos de condições, meus pais tiveram, né, de me levar a um especialista logo cedo, que isso é um grande problema, né, o que se chama de diagnóstico precoce. Se você não tem acesso, né, à identificação e iniciar um tratamento muito cedo, você vai, né, se agravar a sua situação de saúde. Então, assim, eu tive óculos adequados, medicamento adequado desde cedo. Isso tranquilo. E assim, como foi progredindo cada vez mais, eu tinha óculos, né, para leitura, cada vez mais grossos, né, as letras e tal, lupa, estudei muito com aqueles CDs né, com textos, audiolivros, com com o passar do tempo foram, né, com a internet, com a informática, vieram uma série de alternativas. Por exemplo, o iPhone hoje, tudo não sendo imagem, tudo ele lê. Tudo que aparecer na tela do iPhone, o iPhone lê para mim, né? Todo e-mail, todo WhatsApp, tudo mais. Se for foto, não, ele só vai dizer que é uma foto, que é uma imagem e não diz nada. Mas eu tenho um scanner, que você coloca qualquer texto em cima, um livro, por exemplo, e ele faz a leitura. E tive sempre o apoio de pessoas próximas, familiares e amigos, para leituras, para debate de texto em grupo, né? Estudo em grupo, como se diz, né? Trabalho em grupo, aquela coisa toda. Sempre usei muita oralidade. Tanto é que em provas orais eu sempre me dei muito bem. Agora, quando era para escrever no começo com minhas próprias a minha escrita é péssima e isso sempre prejudicou minhas notas, Marcos. E a conquista do doutorado já encerra a sua caminhada nos estudos ou apenas o início da nova caminhada? Veja só, o que existe na academia é o pós-doutorado, né? Que, assim, depois é um estudo de amadurecimento. Mas o que eu quero hoje é fazer o que eu não pude fazer quando eu fiz minha dissertação de mestrado. Porque eu terminei o mestrado, Marcos, em 2016. Em agosto, 5 de agosto de 2016. Aí, já com a idade, né? Não, tem que cuidar para entrar no doutorado rápido, porque senão eu vou ficar, né? Já com a idade vai avançar muito. E aí, então, imediatamente, eu fui estudar para fazer a seleção do doutorado. O que aconteceu? Eu não pude nem sequer divulgar a minha pesquisa de mestrado. Essa minha tese de doutorado não é uma teoria e tal, não, é uma coisa para ser aplicada no judiciário, aplicada na área da educação, aplicada na área das ciências sociais e na área dos estudos de meio ambiente, arquitetura e assim, em uma série de áreas. A gente quer contribuir, certo? Trazer essa perspectiva que é diferenciada da maioria das que são divulgadas por aí. Então, assim, o nosso trabalho agora, e agradeço muito já aqui mais uma vez de estar aqui falando com você, porque o nosso trabalho é de divulgar essa tese, porque de fato ela é um produto a ser utilizado para contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços sociais. Então, assim, essa é a minha meta imediata, né? Lançar um livro e debater, divulgar, propagar essa visão diferente das pessoas com deficiência e da viabilidade da inclusão das pessoas com deficiência. Se aposentarem tão cedo, né? Não está nos meus projetos, não, Marcos. Eu tenho um trabalho no Ministério Público, estive afastado 2 anos, né, só assistindo aula e estudando para esse doutorado. Então, eu tenho também, de certo modo, uma dívida com o Ministério Público, né, uma dívida com a sociedade. Então, isso aí não, de modo algum. De que forma você acha que o Ministério Público poderá absorver a sua pesquisa? Na verdade, eu hoje participo de uma associação nacional
do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, dos direitos dos idosos e pessoas com deficiência. Então, assim, isso contribuiu muito, inclusive, nos meus estudos, né? Porque são pessoas que se especializaram, colegas do Brasil todo, que se especializaram na defesa de idosos e pessoas com deficiência. E aí, assim, a gente está discutindo lá, vem discutindo esse tempo todo, é um intercâmbio de materiais muito grande e a gente está, vou ter o apoio da associação para divulgar essa tese no Brasil todo, né? E creio, assim, que do ponto de vista do Ministério Público do Rio Grande do Norte, eu terei esse apoio também, com certeza, né? Muitas pessoas aqui lhe parabenizando, né? Professora Socorro Maris mandando aquele abraço, Josinildo Carlos lá em Natal aqui lhe acompanhando, né? A Iva Costa, a professora, mandou para cá um áudio, vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Estou ouvindo o seu programa e quero que transmita os parabéns ao doutor Vicente Elísio, né? Diga que é Iva Costa, eu estive 16 anos na coordenação de educação especial da 10ª DIRED. Ele realmente foi um parceiro, uma pessoa, um promotor com um olhar bastante humanizado para as pessoas com deficiência, um colaborador da educação. Então, assim, eu fico muito feliz que ele, na qualidade de promotor, mostre para a sociedade que essas barreiras enfrentadas por as pessoas com necessidade especial não impossibilita de ser o que eles querem, né? De almejar essas conquistas. E assim, eu desejo os parabéns por essa conquista dele, né? Fazer um doutorado já com a limitação sensorial que ele que compromete o seu dia a dia, né? Mas que isso não impossibilita dele realmente caminhar e ter essas conquistas. Parabéns, doutor Vicente. Um abraço, Iva, que é outra mulher guerreira que também tem uma luta muito boa pela inclusão, né, doutor? Com certeza, me emocionei aqui, agradecer a professora Iva e aos os demais conhecidos e amigos que andam aí mandando os parabéns e dizer que conseguindo isso, não virar um exemplo, mas sim dizer, olha, se dê oportunidades, crie essas oportunidades, devem surgir, eu repito, Marcos, a partir da família. Não, se você tem um filho que tem algum impedimento, porque eu também quero fazer uma distinção, Marcos, que se tempo ainda houver. Fique à vontade. Mas veja só, eu procuro explicar assim, a pessoa pode ter uma doença e em razão dos obstáculos no meio social, ele não conseguir ser incluído, né? Agir, atuar em igualdade de condições com as demais pessoas. Mas existem também doenças que, de fato, eu vou dar um exemplo que todos vão entender. Alguém em estado de coma, ele não vai ter como interagir no meio social, não é verdade? Verdade. Então, assim, eu tenho discutido isso, existem vários projetos de lei no Congresso Nacional. Alguns já conseguem distinguir isso. Olha, a gente tem que proteger, né, e assegurar os direitos de uma pessoa doente, tipo essa. Se você está em estado de coma, o problema não está no ambiente, está realmente um problema biológico. Então, assim, ele não está excluído por causa do ambiente social, ele está excluído por causa da doença, exclusivamente por causa da doença. As pessoas que têm um problema físico, em geral mental, ou, sensorial, intelectual, de imediato as pessoas já qualificam como incapaz, como inválido, como ineficiente, como improdutivo, e aí já exclui antes de dar oportunidade. E essa é a questão. Vamos dar a oportunidade em casa, né? Você que tem um filho, uma filha, mais de um, com algum problema, não trate, não imagine que seu filho não vai conseguir, como se diz, ser nada na vida. Se você começar a pensar assim, ou como se diz, botar para baixo, é claro, se você já não aposta no início, é claro que a tendência é que dê errado mesmo. Mas, assim, oportunidades em casa, oportunidades na escola, oportunidade no campo de trabalho, oportunidade em todos os lugares, né?
Doutor Vicente, mesmo que o senhor não goste, né, eu tenho aqui a alegria de lhe dizer que o senhor é um exemplo, né, para muitas pessoas que a gente até brincava aqui fora do ar. Quantas pessoas desistem por qualquer motivo, né, de conquistar os seus projetos de vida, né? Então o senhor nos traz hoje aqui realmente uma história belíssima de vida, né, de dedicação, e que esse seu exemplo sirva aí de lição para muitas pessoas que acham que a vida ela não vale a pena, né? Que nós estamos inclusive no mês do Setembro Amarelo e do Setembro Verde também, né? O amarelo que trata dessa questão da importância de viver, de lutar pela vida, e o verde que trata da importância da inclusão social. São temas que caminham juntos, né? Exato. O verde, aí, veja só, né? E muito próximos. Um, não desistir da vida, certo? E o outro, permitam que as pessoas com deficiência, o verde, né? O amarelo, não desista da vida, e o verde, permitam que as pessoas com deficiência realmente possam participar em todos os espaços, em todas as dimensões da vida social. Porque, de fato, Marcos, cada um de nós temos nossas particularidades, nossas singularidades. Ninguém é igual a ninguém, né? Sabe-se disso, né? Que não existe uma digital igual a outra. E então, é isso que as pessoas assim não entendem. Nessa vida acelerada que estamos vivendo hoje, esse cara não anda rápido, não anda no ritmo que deve andar, então deixa ele para trás. Esse cara não vê direito, vai dar trabalho, deixa ele no meio do caminho. Isso podia fazer sentido, certo? Num passado muito remoto, porque, primeiro, no mercado de trabalho, não é mais uma fábrica, né, em que todo mundo, né, como naquele filme de Charlie Chaplin, todo mundo ficava ali fazendo aquele trabalho repetitivo, mecânico, exatamente igual, e se um falhasse aqui, atrapalhava toda a cadeia produtiva. Não, aqui, assim, só tendo o seu exemplo aqui da rádio, né, você está exercendo as suas múltiplas funções aí, comandando o programa, tem outra pessoa ali cuidando de outra área, ou um repórter fazendo outras matérias, e por aí vai. Assim, o trabalho não é igual para todos. Os professores sabem, os grandes mestres sabem que ninguém aprende no mesmo... Os alunos, né? Não existe um ritmo igual para todos os alunos. Cada um tem seu ritmo. Então, essas coisas que a gente tem que parar para pensar. E como o mundo hoje é muito acelerado, o número, excesso de informações e tal, corre da vida, a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Nesse sentido, eu aceito que você fale, se refira a mim como um exemplo, mas um exemplo de quem quis, mas de que deixaram, né, que deram a oportunidade. Já pensou se a comissão, lá mesmo fazendo a minha exposição, e eles achando, inclusive, a melhor exposição, e tanto que me deram a nota máxima, né, para entrar no doutorado, se eles disseram, sim, mas esse cara vai ter muita dificuldade para ler livros em espanhol, Marcos Dantas, em inglês, né? E fora a literatura, né, em português mesmo, brasileira, da área jurídica, e a pessoa, se eles três lá que tinham que decidir 15 candidatos para 5 vagas e dizer, esse cara aqui não vai dar certo. Já pensou se eles pensam assim? Eu não podia, né, estar aqui hoje contando essa história a você. Parabéns e obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado e mais uma vez um prazer em vir aqui tratar dessa questão que para mim e para toda a sociedade é muito relevante. Grande abraço.